Bom dia, graça e paz do nosso Senhor seja com cada uma das minhas irmãs. Mais uma vez é um grande privilégio podermos estarmos aqui reunidas, juntas, para compartilhar um pouquinho mais do pão que o Senhor nos deixou, que é a sua palavra. Amém? Antes de tudo, eu queria orar com você, para que essa palavra possa ela cumprir o seu propósito no nosso coração, né? Entrar e gerar em nós os frutos necessários, o fruto necessário, que essa palavra possa chegar e cumprir o seu propósito. Amém? Vamos orar? Põe a mão no seu coração, repita comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber um pedacinho desse pão que o Senhor vai partir agora nessa mesa. Graças te dou, Senhor, por esse privilégio de estar amalgamada, de estar unida com cada uma das minhas irmãs. Abençoa, Senhor, cada lar, cada vida aqui representada. Abençoa o Espírito Santo de Deus, aonde quer que essa palavra chegar, que ela possa cumprir o seu fim, cumprir o seu propósito, que é transformar vidas, é levar-nos a ser a sua imagem, a sua semelhança. Está aqui, Senhor, posta à mesa. Compartilhe com nós outras nesta manhã o pão que vem do céu, o maná que vem do Senhor. Eis-nos aqui, usa-nos conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Minhas queridas, a pastora Elaine me desafiou. Eu não sou muito fã das câmeras, tá bom? Então, vamos lá. Eu queria compartilhar com as irmãs uma palavra que tem queimado muito no meu coração, que fala sobre a mesa do Senhor. E é uma palavra de fim de ano. E nesses dias nós temos tido aí mesas maravilhosas, né? Tivemos aí uma mesa de Natal, onde eu sei que em cada casa, em cada hogar, foi preparada aí uma mesa, um banquete para estar com sua família, estar com os amigos, com os filhos. E nessa manhã eu quero te invitar a sentar na mesa e comer do pão que sacia nossa fome. Eu quero te apresentar nessa manhã os valores, alguns, porque são muitos. Eu quero compartilhar com você, minha irmã, sobre a mesa do Senhor. Primeiramente, eu quero ler com você em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Quero te fazer uma pergunta. Meime, como eu sei que eu tenho uma vida abundante no Senhor? Volta e meia, eu me deparo com essa pergunta. Às vezes os irmãos aqui da comunidade, as irmãs me perguntam: mas como eu sei? É que às vezes eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer. Como eu posso saber que eu sou uma mulher, que eu sou uma pessoa que sou abundante na vida com o Senhor, no meu estilo de vida? Como eu sei? E ao decorrer do tempo nós temos aprendido que nós só podemos dar o que nós temos. Nós só podemos oferecer o que está nas minhas mãos, o que já é de possessão nossa. Então eu quero ler com você. Olha, diz assim, Efésios 5, 18, 19 e 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo. Como eu posso saber que eu sou uma mulher que transborda a vida, a presença do Senhor? Quando eu falo. Quando eu vejo uma oportunidade de compartilhar das maravilhas que o Senhor nos dá.
Muitas das vezes nós esperamos termos um título para compartilhar verdades, princípios, valores, segredos que o nosso Pai tem nos regalado. Eu quero que nesse findar de ano, o meu convite para cada uma de vocês, e eu me incluo, é sentarmos à mesa, chamarmos o nosso amigo Jesus e compartilhar o pão de cada dia. Pero Meime, por que você está falando isso? O que tem a ver o que você está falando? Sabe por que eu comecei falando sobre a mesa, minhas irmãs? Porque pior do que não ter nada para oferecer é reter o que eu já tenho. É reter as verdades, é reter os dons, é reter a criatividade, é reter a madurez, é reter as experiências que no decorrer da nossa vida nós outros vamos tendo e nós vamos guardando só para nós. Nós vamos escondendo, nós outros vamos nos escondendo para não nos relacionar com o nosso próximo. Porque nunca foi tão difícil relacionar como nos nossos tempos de hoje. Sabe, minhas irmãs, há verdades, há princípios, há valores, há coisas que Deus ele vai dar para o indivíduo. Aquilo que é estrutura, aquilo que é fundamento, ele compartilhou numa mesa com seus discípulos. Mas tem coisas, princípios, valores que ele vai nos añadindo dia a dia, de glória em glória. A coisa, como diz, me esqueci a palavra. Há coisas que o Senhor vai dar um pedacinho do pão para a pastora Elaine. Há situações que Deus vai ensinar mais para a Silvana. Existem coisas que Deus vai ensinar para a pastora Adriana. E aí nós vamos nos juntar em uma mesa. Nós vamos ensinar. Nós vamos ensinar e sermos ensinados. Como? Partindo pão. Temos o hábito da mesa do Senhor. Sabe, quando eu me isolo, quando eu me escondo de não me relacionar, de não ter esse hábito da mesa, eu privo o meu irmão, eu privo a minha irmã, eu privo meus filhos, eu privo o meu marido, eu privo a mim mesma de crescer, de avançar no Senhor. Sabe? Nessa manhã, eu quero te convidar. Faz um teste. Se você não tem o hábito da mesa na sua casa, coloca os pratos sobre a mesa, coloca um copo, põe a servilheta, põe os talheres sobre a mesa e senta com a sua família. E senta com os que vivem na sua casa. Baby, eu não tenho ninguém, eu vivo sozinha. Chama um vizinho. É a oportunidade que você tem para oferecer para ele o pedacinho do pão que você tem. Ah, Meme, mas eu não sei falar, eu não sei pregar o evangelho, Meme, eu não sei falar de Jesus, eu não sei. E nós vamos sempre e sempre procurando, encontrando escusas para nos esconder. Sabe? Uma coisa eu aprendi ao decorrer desse tempo da minha vida. Eu acreditava por muitos anos, eu criei que Jesus tinha chamado todo mundo para ser líder. Eu cria. E por eu crer, eu também ensinei pessoas a viver assim. Mas no decorrer dos anos, o Espírito Santo, ele é tão lindo, ele nos ensina que ele nos fez individualmente. Ainda que a criação em si, somos todos iguais. 2 olhos, uma boca, 2 orelhas, 2 pés, 2 mãos. Aparentemente somos todos iguais. Mas o propósito de cada um é diferente. Muitas vezes nós queremos ser úteis em cima de uma plataforma, em cima de um púlpito. Muitas das vezes queremos ser reconhecidas na mídia, ser reconhecidas, sermos famosas, sabe? Isso é uma tolice.
Isso é tolice. Jesus, quando ele quis nos ensinar, ele lavou os pés. É um privilégio servir, minhas irmãs. É um privilégio estar aqui. É um privilégio saber que você está aí me escutando, servindo o reino. Como eu sei que eu estou transbordando, como eu sei que estou cheia de Jesus. É quando eu vou na gasolineira abastecer o coche e de repente eu vou ali pagar um frentista e eu declaro sobre a vida dele. Tenha um bom dia, que Deus te bendiga, que você e sua família tenham uma semana abençoada, sabe? Uma mesa nos foi posta. Todas as vezes que nós preparamos, que nós sentamos à mesa, não é só a mesa da Santa Ceia. A Santa Ceia devia ser um estilo de vida nos nossos lares cristãos. Todas as vezes que nós sentamos na mesa, e você escuta seu filho, sua filha, seu genro, sua nora, seu esposo, você fala. Quando você escuta seus netos compartilhando, um pedacinho do pão está sendo ali compartido. Eu quero te convidar que no ano de 2023 você seja mais presente na sua casa. Eu quero compartilhar com você que no ano de 2023 você transborde de Jesus. Não espere que alguém venha e ponha a mão na sua cabeça. Não espere que o seu pastor preferido libere uma palavra de profecia sobre você. Não espere que um grande agente do Senhor venha sobre você e te fala algo que nós já sabemos. Meime, você quer transbordar? Mas não é de vinho, não é você beber uma copa. Não é pecado você tomar uma copa de vinho. Não estou dizendo disso, de usos e costumes. Não estou falando de regras, pode, não pode. Eu estou dizendo que eu quero transbordar do Espírito. Então eu vou ser cheia. E vou ser cheia como? Falando. Eu vou ser cheia falando. Falando o quê? Das verdades que o Senhor já nos deu. Sabe? Ah, Mimi, mas eu não sou uma pessoa que leia muito a Bíblia. Passa a ler. Você só pode falar de alguém quando você conhece ele na intimidade. Não estou te chamando para você ser um grande líder, um grande pregador. Estou te chamando para você ser simplesmente mulher. Simplesmente aquilo que Deus chamou para ser. Muitas das vezes nossos filhos estão na nossa mesa, na nossa casa. E muitas das vezes nós somos tão boazinhos, temos tantas palavras de Deus para falar na vida de outrens e não falamos para os nossos filhos. Não temos uma palavra de vida para falar para o nosso marido. Não teremos uma palavra de vida para falar para aqueles que nos cercam. Mas sabe, com tudo aquilo que você viveu esse ano, esse grupo que nós fazemos parte me edificou tanto. Eu fui tão abençoada com cada palavra compartilhada, com cada ministração. Às vezes que eu tive aqui de madrugada assistindo minhas irmãs predicando aí, compartilhando palavra. Como eu fui abençoada. Tudo isso que está aí é uma mesa posta, minhas irmãs. Eu estava até compartilhando com a pastora Elaine. Cada devocional, cada palavra, isso dá um livro. São riquezas incontáveis. Isso aí foi o pão sendo compartido dia a dia, com uns aos outros, sabe? E eu te convido, minhas irmãs, a viver esse estilo de mesa, sabe? Muitas das vezes, nós mesmos colocamos Jesus dentro de uma caixinha. Nós temos que entender que a igreja não é um lugar que eu frequento. Repita comigo, a igreja não é um lugar que eu frequento. A igreja é a família que eu vivo. Sabe como Deus vai usar você e a mim sendo igreja? Igreja dentro da minha casa, igreja no meu trabalho, sendo igreja no supermercado. Quando eu pertenço a um lugar, isso é minha família. Nós levamos o título de igreja, mas a igreja é eu e você. Parece chover no molhado, mas não. Todas as vezes que você senta numa mesa, a partir de hoje você vai ver, uau, nós estamos igrejando dentro da minha casa. Isso que é igreja, sabe?
E eu te convido, minhas irmãs, tenha prazer. Muitas das vezes, dentro da igreja, vai ter atritos. Sim, vão ter. Porque Deus nos fez diferentes uns dos outros. Para quê, man? Para que nós possamos nos completar. Como se fosse uma engrenagem, um eixo aí. Porque se a gente põe todo mundo junto, igualzinho, não vai ter conexão. Mas quando nós, cada um de um tamanho, de um jeito, nós vamos nos conectando. E Deus deu a sua família. Deus deu os seus vizinhos, os seus amigos, para você se conectar com Ele. Sabe? Eu quero te dizer nessa manhã, se deixe ser a Bíblia que essas pessoas necessitem. Esse ano de 2012 foi um ano de muitas crises, verdade? Esse ano foi de muitos desafios, foi um ano bem difícil. Mas vamos olhar para trás. O que você logrou esse ano? Tivemos aí vários testemunhos desse grupo. Não vou citar nenhum para não ter problema com nenhum. Mas tivemos aí grandes testemunhos. Grandes coisas o Senhor fez. E o mesmo Deus que atuou em 2022, Ele vai atuar em 2023. Sabe como? Quando você e eu começarmos a falar das verdades do Senhor. Por mais simples, por mais pequeno, por mais sencillo que seja, o que Deus falou para você, Ele falou foi para você, Ele falou para mim. E aí quando nós nos juntamos, ai, irmãs, ali, sabe, nós comemos uma picanha celestial, nós comemos uma costela celestial, uma salada de fruta, um salpicão, porque tudo vai se juntando e vai tendo sentido, vai gerando, sabe, um alimento genuíno. É a mesa do Senhor. Jesus, quando ele foi falar de verdades, de propósito, ele foi falar, né, daquilo que ia venir, ele preparou uma mesa para falar com seus discípulos. Ele preparou uma mesa para falar com seus discípulos. E ali ele falava, olha, esse é o pão, esse é o cálice. Irmãs, Jesus, muitas vezes nós buscamos a cruz como sentido de tudo. Por muitas vezes nós vivemos isso enganados, de buscar a cruz. Eu tenho que mudar isso, vai para a cruz e morre. Não sei o que, vai para a cruz e morre. Não, irmão, vai para a mesa e se alimenta de Jesus. Porque eu só posso transbordar, eu não vou transbordar na cruz, eu vou transbordar na mesa, quando eu falo eu escuto, quando eu edifico e sou edificada. Jesus, quando ele queria ensinar as coisas, os valores, ele queria falar de novo para os discípulos, ele queria lembrar os discípulos aquilo que ele já tinha falado, ou ele queria reafirmar, ele não ia para a cruz outra vez, poxa, Pedro, de novo eu tenho que morrer para você entender que eu quero me relacionar com você, que eu amo você, que eu preciso de você e você precisa de mim. Quantas vezes Jesus, todas as vezes que os discípulos faziam alguma tonteria, ele não ia para a cruz, ele preparava uma mesa. E eu falo no sentido literal, uma mesa. Mesmo, eu não tenho mesa. Minha irmã, pega um mantel, um forro de mesa, abre aí no seu chão, ou então você nos avisa no grupo, eu não tenho uma mesa. Nós vamos juntar todo mundo, nós vamos te presentear com a mesa. Você vai sentar nessa mesa, você vai começar a falar, além da comida natural, você vai proporcionar para as pessoas o pão eterno, o pão que sacia a fome. Jesus, por onde ele andava, ele acarretava multidão, verdade? E alguma vez, nas escrituras, você viu Jesus dispensando o povo? Não, vai para sua casa, vai lá, almoça, janta, depois você volta. Alguma vez você viu isso? Não. Ele falava do seu evangelho, ele falava que ele era a luz do mundo, ele era a água viva que saciava a nossa sede, ele falava de tantas coisas.
Mas aí, alguns falavam, Jesus, dispensa a multidão. E ele, não, o que você tem? Ah, tem um menininho aqui, tem pão e peixe. Vamos dar graça. Lembra o que o versículo falou no final, aqui no versículo 20? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem pouco? Você só tem peixe e pão? Dá graças por ele. Amém, eu só sei falar do Salmo 23. Glória a Deus, aleluia. Põe esse Salmo 23 em sua mesa. Convida seus filhos, quem tiver na sua mesa. O que você entende pelo Salmo 23? Ah, eu só sei o Salmo 91. Ah, eu só sei o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pelos meus caminhos. Começa a ruminar, começa a partir esse pão na mesa. Irmãos, vocês vão ver que no final vai ser uma mesa arrebatadora. Sabe aquele versículo que diz assim, esse no início, né? Quando diz assim, enchei-vos do Espírito. Qual a sensação que você tem? Eu penso que era a mesma que a minha. Eu pensava assim, enchei-vos do Espírito. Meu cabelo tá feio. Enchei-vos do Espírito. Então peraí, mas quando eu encho, eu não dou conta de falar. Quando eu encho o meu pulmão de... enchei-vos do Espírito. Dá a sensação que eu tava vazia. E aí eu vou ali e encho e vou... Não. Quando a Bíblia fala enchei-vos do Espírito, não é falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe, eu encho do Espírito Santo quando eu falo. Eu encho do Espírito Santo quando eu canto. Eu encho do Espírito quando eu adoro. Eu encho do Espírito quando eu escuto. Mas eu não encho do Espírito calada, sem fazer nada. Enchei-vos do Espírito. É eu falando até o ponto de eu transbordar verdades, experiências. Eu encho do Espírito quando eu transbordo o que eu tenho. Não precisa ser grandes textos, não precisa ser grandes coisas. Simplesmente preciso que eu esteja cheia do Espírito Santo. Ah, então agora eu vou... Desculpa. Eu agora tenho que sair falando... Para onde que eu fui falando em línguas? Se você faz isso, glória a Deus. Aleluia. Irmãs, eu vou ler outro texto e aí eu me finalizo. Que está aqui peraí. Eu tinha marcado aqui só um minuto. Acho que está em Lucas. Diz assim. Em Lucas 22. Lucas 22, versículo do 7 ao 20. Vou ler rapidinho. Chegou o dia da festa dos pães ázimos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, pregai-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres? É aí que eu quero que você chegue, nós vamos chegar. Eles perguntaram: onde quereis que a preparemos? Preparemos o quê? A Páscoa, a mesa. Preparemos a Páscoa. Cadê? Então, explicou Jesus: ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar, onde é o aposento do qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaço, o espaço do cenáculo mobiliado. Ali fazei e preparai-vos.
E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegando a hora, pôs a Jesus à mesa com ele e os apóstolos. Versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele e seus apóstolos. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti-vos, pois vos digo que de agora em diante não bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, outra vez a palavra graça, tendo dado graça, partiu dizendo: isso é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomando o cálice, dizendo: este é meu cálice, é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado por vós. O que tem a ver isso? Isso é uma mesa posta. Jesus, mais uma vez ele prepara a mesa. E aqui ele falou: olha, essa é a última mesa que eu vou comer aqui com vocês, mas dentro de pouco vocês estarão comendo de mim. E é o que nós queremos oferecer para as pessoas. O nosso propósito maior nessa terra é ganhar vidas para Cristo. É levar de volta essas pessoas para os seus hogares, para a sua casa, que é o céu. Antes mesmo que o Senhor formasse essa humanidade, Ele já chamava cada um pelo seu nome. Aqui eu termino dizendo: irmãs, nós não podemos ser cheios do Espírito inspirando. Nós só podemos ser cheios do Espírito dando, inspirando, sabe, se esvaziando, nos entregando. E essa entrega não precisa ser no púlpito de um prédio. Essa entrega, ela pode ser em qualquer lugar. Minha mensagem para você é que você viva uma vida de mesa. Viva uma vida de estilo de vida. Bem, eu estou passando por tanta luta, essa palavra não tem nada a ver comigo. Essa palavra não condiz nada com o que eu estou vivendo, o que eu precisava escutar. Deixa eu te lembrar uma coisa. Todas as vezes que eu preciso de uma cura, que eu preciso de uma palavra de renovo, eu não sei comigo, eu sei que a pastora Elaine também. Todas as vezes que nós precisamos, é o momento que nós mais damos. Enquanto nós estamos cuidando de vidas, nós estamos transbordando Jesus, nós estamos transbordando a palavra dele, ele vai ali naquele momento, naquela situação, e ele faz, ele cumpre, ele traz o refrigério, ele supra a necessidade. Todas as vezes que nós cuidamos daquilo que Deus nos chamou para cuidar, todas as vezes que na simplicidade eu faço o que eu tenho que fazer, minhas queridas, a depressão ela vai embora. O filho desgarrado, Deus impeça a cercar ele, trazendo amizades novas. Deus impeça a gerar situação para que a palavra de Deus volta ali, ele impeça a ouvir a palavra do Senhor, sabe? Aquele matrimônio que está em crise, todas as vezes que eu começo a transbordar de Jesus, porque muitas das vezes o nosso matrimônio está com problema, não é só o problema do nosso cônjuge, o problema é meu, o problema é seu. Então, como que eu vou ajudar o meu marido a passar uma fase difícil se eu tô pior do que ele, se eu tô vazia, se eu só tô cobrando, se eu só tô exigindo e eu não estou dando? Como eu posso só cobrar dos meus filhos? É meu filho, eu sou pai, eu sou mãe. Irmãs,
Prepara uma mesa, um banquete na sua casa. Prepara um banquete para você. Senta. Jesus, senta aqui comigo. Compartilha as coisas grandes e ocultas que ainda eu não sei. Eu te garantizo que nós vamos transbordar juntas nesse decorrer desse ano de 2023. Esses devocionais aí, eles não vão se deter aí, não vão se conter aí. Porque, por menos comigo, muitos dos devocionais eu passei adelante. Eu passei para algumas irmãs que, né, eu sabia que precisava. Alguns eu traduzi em espanhol, porque era uma palavra que veio de encontro com a pessoa que eu sabia que precisava. Sabe? Eu quero orar com você. Reflita nesse ano de 2022. Eu sei. E eu quero trazer essa palavra de ânimo para as irmãs. Cada uma de vocês que tiveram seu tempo, seu devocional e compartilhou esse pão que foi posto na nossa mesa todos os dias aí. Eu quero te estimular. Continue. Eu quero te estimular. Permaneça firme. Eu quero te estimular, eu quero te trazer a memória. E tô aqui para ser um testemunho, um testigo para você. Que muitas dessas palavras supriram, me saciaram. Eu tive compartilhando isso com a pastora Elaine. Muitos desses devocionais me supriu de tal maneira que eu recebo vários devocionais de algumas grandes igrejas. E eu te digo, não estava Ctrl+C, Ctrl+V, que foi pegado, colado e jogado no grupo, não. 99% desses devocionais, nós vimos vida, nós vimos compartilhar do pão. Eu pude sentir a presença do Senhor, a harmonia das canções que as irmãs escolhiam, a maneira de orar. Teve dias de você falar assim, de algumas irmãs falar assim, me perdoa, eu tô tão cansada, eu tô tão assim... Mas a verdade que estava no coração, na singeleza de expressar o que estava no coração, foi tão verdadeiro que a palavra de maneira nenhuma voltou vazia. Minha palavra para nós é que continuemos partindo o pão umas com as outras. Tá difícil? Transborde, falando, entoando cânticos espirituais e não se ouvir. Dá sempre graças por tudo. Porque uma hora dessa, a provisão virá. No momento de estarmos dando graças a um que nós não vemos, pode ser que o filho seja transformado.